Uma exposição fotográfica revela questionamentos sobre a vida, as relações humanas, o tempo e o espaço. E se toda a arte for verdade, reúne 12 cliques captados de ações em movimentos rápidos, combinados com textos poéticos do fotógrafo Fernando Maragataba. A exposição permanece na Biblioteca Central da Univale Itajaí até 31 de agosto. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, então hoje nós estamos recebendo aqui no programa o fotógrafo Fernando Maragataba e também a fotógrafa e curadora da exposição, a Márcia Us. Já agradecemos a presença dos dois e já vou começar perguntando aqui para o Fernando. Fernando, explica por que você batizou essa exposição com esse título, né? Que aliás é uma pergunta. E se toda a arte for verdade? Olha, Elisa, na verdade, essa exposição, ela foi batizada, vamos dizer assim, pela Márcia Us. Opa! Né? O texto essa frase, e se toda arte for verdade, é um texto meu, é uma frase minha, dentro de outro texto poético que tem até no convite da exposição, né? E aí, numa conversa com a Márcia, ela elegeu, após muitas conversas com a Márcia, ela elegeu essa frase para poder, nomear essa exposição. E a frase, né? E se toda arte for verdade? Uhum. Né? Eu fico me perguntando, né? A gente se depara o tempo todo com objetos de arte, com obras de arte, com desenhos, com movimentos artísticos, com pinturas, com fotografia. O que é isso, né? Esse questionamento, o que é? E se isso tudo de fato, né, for verdade? E se isso já tiver existido, né? Assim como eu faço outras perguntas nesse mesmo texto, né? E se toda palavra não explicar? Nós temos quantas palavras, né? E se toda palavra que a gente tiver não explicar? Então, e aí por aí eu vou nesse caminho sempre perguntando, sempre fazendo esses questionamentos. Legal. Né? Então, Márcia, você quer complementar? Desculpa cortar o Fernando. Quer aproveitar e complementar? Por que você escolheu essa frase, então? Então, boa tarde, Lisa. Boa tarde, Lucas. O Fernando, assim, ele é uma pessoa muito questionadora, né? E é uma pessoa, assim, que está sempre pensando em novidades, em criar. Ele, além de fotógrafo, é pintor também, gosta muito de escrever. Então, e ele tinha esse texto, ele me convidou para fazer a curadoria do trabalho dele. E eu comecei a ler os textos, olhar as fotografias, a conversar bastante com ele para entender o que ele queria com esse trabalho, né, com a convite da Univale para a exposição. E aí eu cheguei nesse texto dele, né, que tinha tudo a ver com as imagens que ele estava querendo expor lá nessa exposição. Legal. Fernando, como é que... A gente já viu aqui que você tem uma ligação artística muito forte em várias vertentes, mas como é que surgiu essa ideia de unir a parte de um texto poético, falar da parte emocional e expressar depois esses mesmos sentimentos numa forma em produção fotográfica? Como é que surgiu essa ideia? Sim, na realidade, essa exposição, que foi a convite do Ricardo Capraro, né? Uhum. Que já estava prevista para 2014, aí eu acabei viajando, né, para fora do país, fiquei um tempo em São Paulo, depois voltei, e ela aconteceu agora. Então eu já venho trabalhando nessa análise das fotos há bastante tempo, né? São imagens captadas entre 2014 e agora começo de 2016, né? Então, eu acredito que grande parte, né, vamos dizer assim, da culpa, entre aspas, né, dessa exposição acontecer dessa maneira é da Márcia, que né, o trabalho dela e olhar... essa sensibilidade no olhar dela é muito grande,
Porque é muito difícil para um fotógrafo que capta a imagem, que vive a fotografia o tempo todo, ele, bom, eu vou fazer uma exposição X, assim. Então foram longos bate-papos com ela, longas análises de todas as imagens, de leitura dos textos, de conversas e conversas. E a gente foi afunilando dessa maneira, né, Márcia? Porque assim, todo artista, eu também sou fotógrafa, né? Então todo artista tem dificuldade de se colocar de fora da sua arte, né? Para ter a visão externa, né? E para conseguir imaginar o que o observador, o que o leitor, né? O que o ouvinte está sentindo, está pensando, né? Então essa eu acho a grande importância de um curador num trabalho, né, artístico, para qualquer arte, né? Acho que é meio que nem o editor para nós, né, Lucas? Exatamente, né? Porque a gente faz a arte, mas até eu mesma, né? Olhar a minha própria arte é difícil, porque a gente tem um envolvimento emocional também. Claro. Porque cada imagem do Fernando, ele foi numa época, num determinado lugar, ele estava passando por uma certa emoção, e ele é uma pessoa assim que gosta muito de viajar. Nesse período que ele fotografou, ele teve em vários lugares, várias situações, então com várias perspectivas diferentes. Então, assim, qualquer artista, ficaria com dificuldade para tentar entender o que o observador realmente iria sentir. Então, acho que foi essa parte. Então, ele me dá essa importância toda, porque eu consigo, a gente já tem também um relacionamento, eu conheço ele há bastante tempo, então eu tenho facilidade de enxergar esse movimento dele, né? Márcia, a gente está numa rádio educativa, acho que então, diante dessa tua fala, acho que é o momento ideal para a gente poder explicar um pouco melhor o papel de um curador, né? O que exatamente realiza um curador? Qual foi a sua tarefa nessa exposição, então? Sim. Bom, o curador, ele tem que se primeiro, eu fui convidada, a gente tem a primeira coisa, sentir a vontade, né? Tem que ter uma certa intimidade com o artista e com a arte desse artista, né? Se sentir à vontade para falar para mergulhar nesse trabalho, né? Também faz o papel de fazer uma análise do trabalho, porque nem todas as imagens, o Fernando veio com uma quantidade grande de imagens, nem todas as imagens falam das mesmas coisas, então a gente tem que dar um significado a partir de uma proposta, né? Dar um significado através das imagens, né? Então a seleção das imagens foi muito importante para poder fazer esse questionamento, o que é arte, né? E também construir uma narrativa, porque as pessoas que se detiverem a olhar as imagens vão notar que vão conseguir mergulhar nessa narrativa. Então tem a parte da expografia, né, no caso da fotografia, que é de que forma ela vai ser de que forma as imagens vão ser postas nessa exposição, porque tudo tem um significado, tudo tem uma importância. A ordem das imagens, o tamanho das imagens, né? Que imagem está lado com outra imagem, né? A sequência, né? Legal. Então, e com isso eu tive que também mergulhar nos textos, porque o artista é composto de muitas coisas, né? O fotógrafo não é só imagem, né? Todo artista é assim, né? Composto de toda a carga emocional, toda a carga cultural, as experiências, né? Que ele passa. Então, tudo está ali. Então, eu tive que mergulhar realmente na história do Fernando, nos textos, nas imagens, nas músicas que ele toca, que ele gosta, assim, passar um tempo conversando, tá, para saber sentir e conseguir transmitir isso através da exposição. Muito bom. Bem, Fernando, você já falou que esse é um trabalho que envolve muitos questionamentos, mas eu queria que você explicasse para a gente de uma forma, se possível, acho difícil que a arte é algo tão completo, o que você quer transmitir com o seu projeto? É possível resumir isso? O que eu quero transmitir, né? Ou então, o que significa esse quadro, né? O que significa essa foto? Então, Lucas, são perguntas... Olha, aqui eu vou dizer, essas perguntas, não, esse tipo de pergunta não tem resposta, porque, na realidade, o que acontece? Eu não faço uma foto,
ou 10 fotos, ou 20 fotos. Eu fotografo. Né? Então, acho que a minha vida é que eu quero transmitir. Se for para ter uma resposta, é a minha vida, é a minha vivência de tudo. Eu não quero... Eu quando fotografo, eu não paro para pensar exatamente, eu vou fotografar isso porque eu quero transmitir isso, que eu quero passar isso. Não, eu estou vivenciando aquele momento, eu estou viajando naquele momento, e eu estou apaixonado pelo que eu estou vendo naquele momento. Né? Então, seja uma paisagem, seja uma pessoa, seja uma parede. Não, eu me apaixono por aquilo, eu vivencio aquilo, eu viajo, eu mergulho naquilo de tal forma que aquilo passa a fazer parte de mim. Então, ok, aí a seleção, ok, tá, o que você quer transmitir, eu quero mostrar, entendeu? E através da exposição, através daquele meu trabalho, eu, sabe, vou fazer, eu, como pessoa, não o meu trabalho em si, mas a minha pessoa vai fazer a diferença, de alguma forma, no trabalho e na vida de outras pessoas. Então, a ideia, sabe, a ideia é essa, Lucas. Agora, vamos tentar ir um pouquinho mais a fundo, então. Vamos lá. Você disse que as fotos foram tiradas durante um período de uns 2 anos, mais ou menos. Então, você estava em vários momentos, não é? Não era um estado de espírito específico que você viveu para captar aquelas imagens, né? Mas, de uma maneira geral, o que você leva em consideração no teu momento de fotografar? O que vira foto que você fala, opa, isso merece? Como é que é o teu critério disso? Aí é que tá o critério, né? Certo? O critério disso, né, Lisa, sabe, o olhar. É com o passar do tempo, a gente vai olhando. Então, sabe, quanto mais você se depara, sabe, com arte, com a beleza das pequenas coisas, quanto mais você se atém, quanto mais você percebe ao tocar, ao comer alguma coisa, você, sabe, degusta aquilo, você começa a sentir de uma maneira diferente. A mesma coisa é o visual. Então, às vezes a gente olha, nossa, dava uma foto. É comum ver em quem está iniciando com a fotografia, ver um pôr do sol. Olha, daria uma foto, olha que lindo o pôr do sol. Então, sabe, é a mesma coisa. A pessoa enxerga a beleza naquele pôr do sol. O critério que eu uso, se eu estou aqui dentro dessa sala, eu posso não ter nada mais dentro dela, mas eu vou encontrar, de alguma maneira, assim, sabe, elementos da imagem que se combinam, que me traem, sabe, que me tragam uma harmonia, ou então uma referência, algum sentimento, sabe, algo... Agora, sabe, a percepção disso, o critério, como você perguntou, não é que, sabe, que exista um critério. Essa percepção e o que me faz ali, né, sacar a câmera e fazer uma foto, é exatamente, estar aberto para isso, estar aberto para o mundo, estar aberto para essas emoções, para o visual, para tudo que acontece à nossa volta. Eu acho que quando ele fala assim, tá aberto, é exatamente isso, porque a fotografia, ela pede para ser feita, né? A gente não escolhe, ela escolhe. Olhar de fotógrafo exatamente. Mesmo, né? Opa, tem uma foto lá. Exatamente. Legal. Eu queria falar agora um pouquinho a respeito de técnica. A gente estava conferindo ali, o trabalho foi feito com captura de movimento em zoom focal, eu acho que eu acertei. Né? Eu acho que eu acertei. Eu queria que você explicasse pra gente, agora eu mesmo fiquei um pouco confuso, e para quem não tem tanto conhecimento de fotografia, o que é a captura de movimento em zoom focal? Bom, é assim, vamos lá, vamos aqui por partes, porque eu não vou chegar numa aula inteira de fotografia, senão vai complicar. Mas basicamente é o seguinte, nós quando fotografamos trabalhamos com a luz, né? Com a captura da luz, tá? Então, existe, sabe, dentro de toda a lente o diafragma, que é uma abertura por onde essa luz passa, e um obturador, que ele fica constantemente obturando ali essa passagem de luz. Quando clicamos o botão, nós abrimos esse obturador. Então, a técnica de longa exposição é quando você faz o clique, esse obturador se abre, né? Ele deixa à mostra o sensor, para que a luz atinja o sensor, de uma maneira mais lenta. Né? Ou seja, seria uma longa exposição. O sensor fica exposto à luz por mais tempo. Nesse momento do clique, tá? Enquanto o sensor está exposto à luz, eu faço um movimento rápido com o zoom, com a distância focal da lente. Então, no momento do clique, eu faço 1 ou mais movimentos, até 4 movimentos simultâneos, né, para poder captar as imagens daquela maneira.
Claro que a gente quer que as pessoas vejam as fotos, né? Aliás, as fotos estão expostas aqui no campus de Itajaí até quarta-feira, dia 31 de agosto, né? Mas eu acho que a gente pode, só para dar um gostinho, porque a gente está no áudio, enfim, e sem fotos para quem está na TV. Qual é a sensação, Márcia? Que tipo de experiência essa foto acaba trazendo para as pessoas que observam? Sim. Eu reforço o convite, porque essa exposição tá muito interessante, foi feita com muito carinho, muito cuidado, né? E então o pessoal pode vir até dia 31 visitar. E a ideia, quando eu fiz a seleção das imagens, né? E a seleção das imagens e a organização das imagens foi para fazer o observador mergulhar em novos espaços com esse movimento e provocar uma liberação e uma subversão da imaginação, né, nessas imagens. Então, acredito que eles vão conseguir fazer isso. Muito bom. A gente vai pôr alguns links ali também no nosso blog, mas eu acho que o mais bacana mesmo é ir lá dar uma conferida. A gente faz um intervalinho, daqui a pouco voltamos a conversar sobre fotografia aqui no Viva Voz. E se toda arte for verdade? Este é o título da exposição fotográfica que está aqui na Univale até o dia 31 de agosto. E essa exposição é do fotógrafo Fernando Maragataba, que está aqui com a gente hoje. Também estamos com a fotógrafa e curadora da exposição, a Márcia Us. Márcia, a gente estava conversando no finalzinho do bloco, né, sobre que tipo de sensações essas fotos acabam trazendo ao espectador, né? Uhum. Até porque, bem isso, a gente está tentando traduzir aqui o que é imagem, né, no áudio. Uhum. Mas conta pra gente, que são imagens em movimento, né? Uma sensação de rapidez, enfim. Explica um pouco melhor. Eu queria contar um pouquinho como foi que eu pensei, como é que eu quis conduzir esse olhar do observador, e acho que talvez isso dê assim, um certo gostinho a mais para as pessoas irem visitar. A primeira exposição, a primeira imagem exposta, né, a abertura da exposição, ela é ela tem uma sensação de movimento, como se uma pessoa tivesse assim, realmente numa corrida, assim, entrando num espaço bem diferente. E esse espaço, ele tudo fica, como o próprio movimento a gente vê, né, tudo fica no espaço, assim. Então a gente fez uma fragmentado, foto fragmentado, né? Então a gente fez uma explosão dessa imagem, né? Então o Fernando fez um trabalho de divisão da imagem em pedacinhos, assim. Então ela começa numa explosão. Então é como se você estivesse rompendo mesmo o espaço-tempo, essa relação entre espaço e tempo, né? Dentro desse quadrado que a gente fez com a exposição, aí tem algumas imagens que ele fez que exatamente subvertem um pouco a imaginação, e você tem a sensação de que está vendo coisas que elas não estão lá de fato, né? Mas isso é só com a imagem mesmo, né? Então ele tem composições na imagem que você tem a impressão que você está num mosteiro ou né, ou dando um mergulho em algum lugar, e é só o movimento da câmera. Ou só não, é tudo isso, né? Porque é um jeito especial que ele tem de fazer. E aí uma das imagens também que ela não tem movimento, mas ela tem uma superexposição, também subverte a realidade, né? Porque parece um outro mundo, né? Uma imagem bem clara que as pessoas vão ver. É como se elas abstraírem onde elas estão e ficarem focando nas imagens, elas realmente vão fazer essa viagem, né? E algumas imagens que estão fora desse quadrado, estão em cubos, uma delas, eu vou falar de uma, que são pés dando um passo, né? E você, quando olha onde o piso, né? Onde seria o espaço onde está essa passada, você não sabe se parece água, parece terra, parece. Então dá também uma sensação
de estranhamento, né? E essa sensação de estranhamento é o tempo todo. Então, tira o observador do seu lugar de conforto. Assim, ele fica, mas o que é isso? O questionamento é o tempo inteiro, mas onde será? O que é? Como foi? Né? Então, acho que aguça muito a curiosidade e faz, se a pessoa se relaxar, ela vai viajar junto. Muito legal. Muito bem, Fernando, você também é professor de fotografia e eu queria perguntar o que você gosta de despertar nos seus alunos na hora de ensinar a fotografia, como você gosta de transmitir esse conhecimento para as outras pessoas? Olha, isso realmente é tão bom quanto fotografar, é ensinar, viu? É dividir com as pessoas o meu trabalho, sabe, dando aula de fotografia, né? O deslumbramento dos alunos é uma coisa incrível, né? É o meu primeiro pagamento, vamos dizer assim. E mesmo no curso básico, né, ou desde o curso básico, eu começo a despertar também a questão da sensibilidade, né, das pessoas, um novo olhar, um descondicionamento do olhar, né, para que elas vejam muito além do que elas estão vendo ali na frente, né? A fotografia sendo usada não como um mero registro, né? Mas sim como uma forma de expressão. Só que para a pessoa expressar seus sentimentos, ela precisa sentir muito. Então eu procuro despertar nos alunos essas sensações através de várias dinâmicas de grupo. Eu trabalho né, a parte técnica, né? Aí eu trabalho também a atitude e a sensibilidade, né? Então, eu divido, né, as minhas aulas, desde o curso básico até o intermediário, avançado, entre outras técnicas, entre outras oficinas, workshops, sempre nessa tríade, né? A técnica, a atitude e a sensibilidade, né? Então, na técnica, todo o comando do equipamento, sabe, o funcionamento da fotografia, etc. Na atitude, sim, é o comportamento do fotógrafo com a câmera. Como é que ele age? Como é que alguém, seja segurando um celular ou seja segurando uma DSLR, qual é o comportamento dessa pessoa? Que atitude que ela precisa ter para ir lá buscar a imagem que ela quer? E a sensibilidade, né? O que ela está olhando? O que ela vai fotografar? Para que ela vai fotografar? Então, sabe, através de diversas dinâmicas de grupo, eu chamo as pessoas e provoco as pessoas a pensarem o mundo de uma outra forma, né? Através da fotografia. Ô, Fernando, você me despertou para saber um pouquinho do que você pensa sobre a questão técnica, né? Por exemplo, tem vários fotógrafos que ainda discutem a questão do analógico ou digital, as fotos por celular. Como é que você vê esse momento da fotografia? Olha, eu nasci para a fotografia no mundo digital, né? Eu fotografo desde criança, era no analógico ainda, mas, sinceramente, me chama muita atenção o mundo digital e eu não sou purista, eu acompanho as novas tecnologias. A questão do celular ainda é uma incógnita sobre o futuro do celular, né? O futuro, né? O celular hoje é uma ferramenta importante, todo mundo está fotografando. Eu creio que esteja acontecendo até uma banalização da imagem através né, do celular, o que, por outro lado, vai exigir muito mais do fotógrafo, né? Porque não é qualquer foto que se destaca entre os tantos milhões de fotografias que são produzidos diariamente. Legal, muito bem. Muito bem, Fernando, para continuar aqui o assunto, eu gostaria de saber, em questão, para quem está começando a fotografar, para quem está iniciando, quer trabalhar com fotografia, o que você recomenda, tanto de equipamento, quanto de técnica, quanto de buscar informações? Quais os seus conselhos para quem está começando na arte da fotografia? Olha, a primeira coisa é a pessoa saber o que ela quer. Se ela quer fotografar para quê, né? Ela quer viver da fotografia, ela quer ser um artista, né? Saber o que ela quer com relação à fotografia. Essa autoanálise é o primeiro passo. Eu não recomendo nenhum equipamento aqui. Eu não vou, sabe, recomendar equipamento A, B ou C. Porque a fotografia vai muito além de um equipamento, né? Um equipamento é uma ferramenta que... Essa ferramenta pode ser uma ferramenta simples ou complexa, mas é uma ferramenta que vai traduzir aquilo que o fotógrafo, sabe, está sentindo, né?
Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa começar a frequentar exposições, a ver exposições, não só exposições de fotografia, como todo tipo de arte, desde sabe, de visita ao teatro, visita a uma casa de cultura. Nós temos, aqui nessa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, nós temos excelentes artistas, excelentes exposições, muitas peças de teatro. Então, eu acho que né, o primeiro passo, seja na fotografia comercial como numa fotografia autoral, o primeiro passo é a pessoa entrar mais em contato com a arte, né? E isso a nossa avó tem, sabe, de graça, né? Não se paga nada por isso. Legal. Então, essa seria a minha dica, assim, né? Muito bom. Como primeiro passo. Bacana. Gente, a gente está indo para o finalzinho. Eu acredito que é bacana deixar o espaço aberto para que vocês voltem a convidar as pessoas para a exposição. Que tal você, Márcia, como curadora? Bom, com certeza vale a pena as pessoas, como o Fernando disse, ver todas as exposições, entrar em contato com a arte. E essa exposição, eu acredito que vai dar um gostinho a mais e acredito que as pessoas vão curtir bastante. Venham até dia 31. 31 de agosto, aqui no campus da Univale Itajaí, pessoal. Muito obrigada, então. A gente agradece a participação da Márcia Uz, fotógrafa, curadora dessa exposição, e também do Fernando Maragataba, o fotógrafo. Quer concluir, Fernando? Não, aproveitando também, complementando aqui a questão da Márcia, para visitarem essa exposição e dia 1º e dia 2 de outubro eu estou abrindo uma nova oficina que eu vou falar exatamente, entre outras técnicas, das técnicas que eu utilizei nessa exposição aqui agora. Legal. Deixo o convite aberto às pessoas. Vai ser onde, Fernando? Na Casa de Cultura de Brandão. Bacana. Vamos deixar também essas informações lá disponíveis. Pode deixar o site dele para as pessoas. Com certeza. Como é que é o site? O site é www.asaimagem.com.br. Isso aí, então. A gente agradece mais uma vez. Fechamos por aqui, né, Lucas? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.